Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Estamos juntos para mais um dos nossos vídeos, Orando em Provérbios. Eu sou Roberto Sostnes, sou teólogo e este é o meu canal. E bom ter você aqui junto comigo. Hoje nós estamos aqui em Provérbios 3, estamos vendo aí 4 verbos aí do verso 5 ao verso 10. Nós já vimos o verbo confiança, nós já vimos o verbo reconhecer e agora nós vamos ver o verbo temer. E aí o verso 7 e verso 8 diz assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. E isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Primeira coisa que Salomão nos chama a atenção aqui e está dentro do nosso tema, né, e recorrente aqui no texto, é temer ao Senhor. E o que é temer o Senhor? O que é querer respeitar o Senhor? O que é querer obedecer o Senhor e ter medo de pecar contra Ele? É simplesmente e unicamente considerar o Senhor, ou reconhecer o Senhor, confiar no Senhor e entender de que as suas instruções, os seus caminhos, que os seus valores, que os comportamentos que Ele determina para nós são valiosos e nós colocamos ele em prática. Vale mais obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. Os apóstolos disseram isso em circunstâncias difíceis e deve ser o valor para nós. Então é temer o Senhor. E aí então Provérbios capítulo 3, verso 7 e verso 8, então nos orienta começando assim. Um dos passos de não temer o Senhor aqui especificamente de hoje é não ser sábio aos nossos próprios olhos. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, obedecer ao Senhor e seguir os caminhos, as instruções do Senhor é se tornar sábio. Se tornar um tolo é ser sábio aos seus próprios olhos, é achar e dizer que as coisas são feitas do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, porque você é assim, porque você é assado, porque você é cru, porque você é cozido, e aí então você mete os pés pelas mãos e você comete pecado, e você comete e faz muita bobagem, faz muita tolice, se torna um insensato neste mundo que, diga-se de passagem, é muito cruel para quando você o contraria, não é? Muito cruel para quando você o contraria. E aí então a ideia é temer ao Senhor e se afastar do mal. Por quê? Porque os seus caminhos são maus. Lembra quando a gente leu lá no início do livro, onde disse que alguns amigos nos convidam e a ideia é não ouça, não siga, não permita que seus amigos o seduzam a fazer o mal, a roubar, a matar, a bater, a cometer violência. Não ande no caminho com eles, porque o caminho deles acaba em morte, não é? Então a gente vai encontrar essa orientação e Salomão então vai dizer assim, olha, se afaste do mal, tema o Senhor e se afaste do mal, não ande pelos seus caminhos são maus, tá? E aí o verso 8 complementa e diz assim, isto, temer ao Senhor é o que? É remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. É muito comum você ler no Antigo Testamento, por exemplo, relacionarem, não é, a certas dores ou até enfermidades emocionais, físicas, relacionadas ao pecado, relacionados ao erro, à prática do mal. Você vai ver, por exemplo, o Salmo 32, o Salmo 38, falar muito, né? Davi expressa isso no 32, que enquanto ele calou dos seus pecados, os seus ossos doíam, então ele sentia dor, ele sentia desconforto interno, né? Dor nos seus ossos aí por conta do pecado. Então você vai encontrar expressões assim no Antigo Testamento, muito comum, muito natural de aparecerem, não é? Relacionado. Você vai ler, por exemplo, um momento de Jesus com seus discípulos, e aí ele encontra uma criança cega, e a pergunta é, quem pecou para que ele nascesse cego? Né? Era cego de nascença, então quem pecou para que ele nascesse cego? Então há muito essa mentalidade na Bíblia e até nos dias de hoje da ideia de que doença está relacionada diretamente com o pecado, com a maldade. Né? Alguns até dizem que é a lei do retorno e tal, não vou entrar nesse mérito, mas não existe essa questão de lei de retorno, etc. Né? Mas a questão é que Salomão está chamando a atenção de que temer ao Senhor, se afastar do mal, isso promove vida, porque o caminho da maldade produz morte. Nós vimos lá no finalzinho do capítulo 2,
do capítulo 1 e capítulo 2, de que os maus acabam entrando no caminho de morte, e a gente vai encontrar sempre essa referência, sempre essa questão que não deixa de ser aquilo ali, consequências mesmo da maldade. Não é? Se fala assim muito da questão da dor emocional que estoura no corpo, né? Dizem que nós somos seres psicossomáticos, então quando nós temos uma dor interna, essa dor interna, essa dor da alma, ela pode se manifestar fisicamente com algumas doenças, desenvolvendo algumas doenças e algumas até crônicas e graves, que precisam ser tratadas, intervenções sérias da medicina. Mas o fato é que é preciso a gente aprender a seguir no caminho do Senhor, esquecer os nossos objetivos próprios ou a nossa própria maneira de resolver as coisas e temer ao Senhor, se afastar da maldade e andar pelos caminhos do Senhor. Não é? E aí eu quero recomendar para você, por exemplo, você dar uma assistida em meus vídeos, né? Alguns deles trazem notícias sim, e eu queria desafiar você a ler nós estamos aí nesse período aí que vai entrar as políticas, não é? E eu tenho lá O Cristão e o Mundo Polarizado, é uma série, são 3 vídeos que você pode assistir aí, cada um em um dia. Assista novamente lá quem já assistiu ou quem me ouviu pregar quando preguei, tá? Para a gente poder então aí andar bem aí nos caminhos e não ficar se atrapalhando aí nessas questões de política também. E lá dou algumas instruções, não é? Que são mesmo o temor do Senhor, o papel que o cristão deve ter na sociedade, como ele deve se comportar em situações bem específicas, né, como na questão da política e na questão do mundo. Mas é interessante você assistir, tem tudo a ver com esse nosso contexto que estamos estudando aqui. Vamos orar então? Pai bendito, bondoso, nós estamos agora, Deus, pedindo ao Senhor e clamando ao Senhor que não deixe com que o nosso coração nos guie, que a nossa mente nos guie, que a nossa natureza nos guie, porque a nossa natureza por si própria ela é má. Por si própria, Deus, ainda que pareça bem, mas ela sempre deseja o mal. Ela sempre caminha pelos caminhos da maldade. Então pedimos ao Senhor que molde o nosso coração com a Tua palavra, com o Teu ensino. Molde, Deus, as nossas vidas de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Mate o velho homem, a natureza humana pecaminosa e nos dê uma nova natureza todos os dias. Renove em nós a natureza nova todos os dias, para que a gente siga os teus passos e tome atitudes e ações do dia a dia que sejam proveitosas e que a gente encontre saúde e bem-estar para a nossa vida, para o nosso corpo, para os nossos ossos. Nos ajude, Deus, a fugir da prática e da vida do pecado constantemente, nas nossas ações, nas nossas falas, nos nossos desejos. Nos oriente. Nós te rogamos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom que você está comigo, está seguindo aí, eu estou te ensinando pelo caminho. Curta, compartilhe esse vídeo, comente também e chame mais pessoas para se inscreverem no canal e a gente seguir junto aqui aprendendo com o Senhor. Então, tchau e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.